Os irmãos, a paz do Senhor, pode sentar-se. Alegria nesta noite estar neste culto com os irmãos. Eu quero parabenizar pela iniciativa do pastor, as pessoas que com ele articularam esse trabalho. Eu não consigo me furtar de estar em eventos como esse, porque eu sou um pastor que prezo pela palavra. Por mim, nós teríamos muito mais desses eventos onde a palavra seja ministrada. A palavra pura, a palavra limpa, né? Sem a preocupação com o emocionalismo, sem a preocupação com o extraordinário. Eu tenho dito, ontem mesmo estive numa reunião com alguns pastores na escola batista ali, a escola da Igreja Batista da Graça, da IBG. Eu tenho duas ovelhinhas nossas que estudam lá, e aí domingo elas me deram um convite para eu ir lá, porque ia ter uma homenagem pelo dia do pastor, né? Aí eu fui. E tinha outros pastores amigos lá, o pastor Francisco Júnior, o pastor Sávio, o pastor da Igreja Verbo da Vida, vários pastores, e a gente conversava um pouco ali, antes de começar o evento, e eu dizia a importância do valor de nós voltarmos à palavra, né? Como que as pessoas, eu disse, uma frase que eu estou usando ultimamente, eu não quero que você caracterize o que eu estou falando daqui, estou falando num contexto geral. A igreja de hoje não está satisfeita com aquilo que a igreja oferece para ela. Entende? A igreja de hoje nunca está satisfeita com aquilo que a igreja oferece para ela. Quer sempre mais. Vivemos um contexto de consumismo que, infelizmente, entrou no meio evangélico. Entrou no nosso meio. Então a gente quer o culto que tenha extraordinário. E nem todo culto vai ter o extraordinário. Aliás, o culto é ordinário. Ordinário no melhor sentido da palavra, né? Ordinário porque ele tem uma ordem, ele tem uma liturgia, né? Então, essa é a liturgia do culto, essa é a liturgia ordinária, né? E as pessoas ficam preocupadas, não, mas não tem nada de extraordinário, ninguém falou assim diz o Senhor, ninguém bateu o pé, ninguém profetizou, ninguém deu revelação, ninguém entregou manto, ninguém teve sapatinho de fogo, inventaram um monte de coisa, né? E aí a gente fica, como pastor, preocupado com isso, porque as pessoas começam a correr atrás dessas coisas, correr atrás. Eu tenho muitos limites com essa questão de campanhas, muitos limites. Por que eu tenho que ter um dia a mais na igreja? Quer dizer, a agenda da igreja, ela fica tão sobrecarregada. Esse dia eu estava conversando com um líder lá, ele disse, pastor, a gente não consegue atender a tudo que tem para fazer na igreja. Quem é músico tem que estar com o departamento infantil, com adolescente, com jovem, com as irmãs, com o graveio. Quem tem coral, como tem coral, tem que estar no coral também. Quer dizer, é muita atividade. Eu nem diria que é atividade, eu falo que é muito ativismo. Nós tínhamos que ter uma agenda que contemplasse a administração da palavra, contemplasse os cultos, mas que a gente não precisasse ficar inventando um monte de coisas, né? Nós não temos um dia de folga na igreja. Eu, quando pastoreei a Vila Canuto, pela segunda vez, eu criei um dia de folga da igreja. Criei. Na quinta-feira, era um dia, eu criei como... Eu fui estratégia, né? Dia da família. Quinta-feira é o dia da família. A ordem, né, a determinação para o porteiro, o homem que abria e fechava a igreja, o senhor nem passa na porta da igreja nesse dia. Esconda as chaves. Ninguém vai entrar no templo na quinta-feira. Fica com a sua família, vai para a pracinha, fica sentado na varanda, faz o que você quiser, mas não vai vir para a igreja. É o dia da família. E é tão interessante, meus filhos guardaram isso. Alguém ligava para mim na quinta-feira, queria falar com o pastor Jorge. Irmão, eu não vou poder falar não, porque hoje é dia da família.
já falava logo, é dia da família. Então, esse ativismo todo, muitas vezes trazem prejuízo para a igreja. A gente ouve tantas vozes, o pastor já sofre hoje os pastores da internet, né? Nem são pastores, são influenciadores. Os influenciadores da internet. Aí o pessoal vê uma frase lá, uma palavra do influenciador, já corre e põe no grupo da igreja. Esses dias colocaram até a palavra do padre no grupo da igreja. Olha o que esse padre está falando, olha. Gente, por que isso? Pegam recortes, a maioria são recortes, o pessoal faz muito recorte. Tem uma pregação aí, o camarada falou uma frase de efeito, pega o recorte dele e coloca lá. Mas não sabe em que contexto que aquilo foi pregado. Então, e a gente às vezes abre mão de estar num culto como esse, onde a proposta é a administração da palavra de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, mais uma vez parabenizando os irmãos, nos ajude isso. Nós queremos lá, na nossa sede setorial, as segundas de primeira, na próxima segunda estaremos encerrando o estudo do livro do Apocalipse. Várias lições sobre o Apocalipse, de uma forma tão didática, tão pedagógica. O pastor Kleber Loldani, Deus tem tido um referencial com ele. Eu sentei com ele e falei, pastor, eu quero simples, prático e dentro da nossa abordagem teológica. Não inventa nada que não é nosso. Não traz nenhuma ilustração que não seja daquilo que nós esposamos como ministério, como igreja. Porque tem tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, um monte de gente que interpreta do seu jeito. Nós temos a nossa base. Então vamos aprender aquilo que nós vamos defender. Senão a gente fica uma coxa de retalho, uma mistureba terrível. É o calvinista pregando na nossa igreja, é o adventista querendo pregar, mas não sei o que. Você entendeu? Tem coisas que eu não entendo. Eu sei que eu estou sendo filmado, né? Você vai colocar na rede lá para o pessoal. Mas eu não entendo algumas misturas que acontecem no nosso meio. O conceito de pastores, ter pastores de denominações que são consideradas seitas. Eu fui diretor da nossa escola teológica por 9 anos. E lá no manual Religiões, Seitas e Heresias, determinada denominação é considerada uma seita. Esse dia eu vi um vídeo deles dizendo que nós é que somos seita. Aí a gente vai ter comunhão, vai estar no mesmo lugar, tomando um cafezinho junto, dizer, o membro da nossa igreja vê, é tudo igual, não tem problema. A gente pode ir lá também, o pastor tomar café com ele. Você entende? Está faltando a gente ter identidade, né? Acreditar na nossa identidade e mantê-la, né? Não importa que lá está bombando, nem tudo que está bombando é de Deus, tá? E muita igreja cheia de gente e vazia de graça. Vazia de graça. Então, vamos com calma. Salmo 119. Eu não vou ler ele inteiro não, tá? O Salmo 119 tem 176 versículos, mas qualquer versículo que você ler, ele está dando ênfase à palavra de Deus. Em qualquer versículo dele você encontra uma referência à palavra de Deus. Eu vou ler para vocês aí. Que legal, está ali, né? A minha versão aqui é ARC. Se tiver aí. Se não tiver, pode deixar essa mesma. Almeida Revista e Corrigida. Mas tudo bem, se não tiver, quem está cuidando aqui da... você? Está procurando aí? Almeida Revista e Corrigida. Está escrito assim, a partir do verso 1 do Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam aonde? Na lei do Senhor. Começa aí, né? Dando referencial para aqueles que vivem na palavra. Verso 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. É a palavra. Seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Palavra de Deus.
Tu ordenaste, verso 4, os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido. Olha aí, né? As pessoas às vezes ficam confundidas, né? De ouvir tantas vozes. Atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. E aí para os jovens, né? Como purificará o jovem o seu caminho? É a pergunta que o salmista faz. E ele mesmo responde: observando-o conforme a tua palavra. Verso 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Esse 11 é lindo. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu vou só parar um pouquinho aqui, dizer que coração aqui é a mente, né? A nossa HD. Temos uma HD aqui fantástica, né? E quanto mais coisas boas nós colocamos nela, melhor. Ontem, além de estar nessa reunião com os pastores, eu tinha um outro evento que eu tinha na escola, uma escola que é ali, quando entra no Jardim Santana, em frente à praça lá, acho que é a Secretaria de Educação, Amália Pato, a escola Amália Pato. Uma adolescente que congrega numa das nossas igrejas me convidou, se eu podia dar uma palestra lá sobre minha profissão de psicólogo, tudo, né? Bom, aí eu propus a ela algo que eu costumo fazer nas igrejas, quando sou convidado para esse trabalho, questionamentos, que se chama o projeto que eu tenho, questionamentos. Então, a garotada faz as perguntas antecipadas, não precisa se identificar, pergunta o que quiser, e aí eu recebo 2 dias antes, 3 dias antes as perguntas, separo por tema, e no dia eu vou lá e ministro em cima dos temas que eles escolheram. Não é algo assim imposto, eu vou lá falar desse tema, não, por eles. E aí eles aceitaram e foi feito assim. Quando eu cheguei lá, reuniram 2 turmas, mais de 60 alunos na sala, na faixa de 16, 17, 18 anos, né? E eu falei, estou frito agora. Garotada toda. Mas aí eu comecei falando um pouquinho da minha história de vida para eles. Já quebrou, né? Olha, eu tinha tudo para dar errado. Eu morava num barraco de madeira, com telhado de zinco, no Morro do Juramento, no Rio de Janeiro. Em frente tinha uma boca de fumo, que aqui vocês chamam de biqueira. Só eu, minha mãe e 2 irmãs. Minha mãe trabalhava, eu tinha que tomar conta das minhas irmãs. Tinha tudo para dar errado. Os meninos de 11, 12 anos na minha época lá, eles entravam para o mundo do tráfico e já seguiam uma carreira. Começavam como fogueteiro, né? Soltando fogos quando eles viam a polícia, ficavam vigiando em um determinado lugar. Quando eles viam a polícia, eles soltavam fogos, o pessoal do movimento já sabia e já se escondia. Aí daqui a pouco ele era promovido a vaporzinho, né? O vaporzinho, ele fazia pequenas entregas de drogas, né? O fulano comprava e ele ia levar no local onde a pessoa estava. Pequena ainda, vaporzinho. Depois ele virava um vapor fixo, já estava vendendo a droga em um determinado lugar, as pessoas iam lá comprar com ele, né? E até que ele chegava ao cargo de gerente da boca. Chegava gerente da boca. Então, como gerente, ele fiscalizava, né, os espaços da boca de fumo. Até que um dia ele virava dono da boca. Matava o dono, eles morrem fácil, e virava o dono da boca. Eu tinha tudo para dar errado, tinha tudo para estar naquele ambiente. Eu estava ali, né? Dinheiro fácil, né? Todo mundo com cordãozinho de ouro e tal, né? O tênis de marca. Eu nunca coloquei um cigarro de maconha na minha boca. Eu com 13 anos já estava trabalhando. Ganhava o equivalente a R$15 por semana e gastava 14 de passagem para ir aprender a profissão.
saía do Vaz Lobo, um bairro lá no Rio, e ia para o Rio Comprido. Pensa, um ônibus para Madureira, um trem para a Central do Brasil, outro ônibus para o Rio Comprido. É longe, era longe. Mas aprendi. E hoje estou aqui. Tinha tudo para dar errado, disse para eles. Hoje estou dando palestra para vocês. Pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, teólogo, um pouquinho. E aí depois eu comecei a responder as questões. Foi uma benção, viu, irmãos? Fiquei 1h20 em pé, falando com eles. Ao final, tinha um moço que estava sentado assim na minha frente, e ele não levantava a cabeça. O tempo inteiro, cabeça baixa. O tempo inteiro. Mas quando terminou, ele veio me cumprimentar. Ele falou: aprendi muito com o senhor hoje. Já valeu. E a diretora já me convidou para ir lá agora falar com os professores. E assim, vamos para o versículo 13, né? Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos meus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. E o verso 16: alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Amém, meus irmãos? Maravilha poder pensar assim na palavra de Deus. Eu não vou falar do contexto histórico da Bíblia, quantos livros, não tem necessidade, né? Eu quero trazer a funcionalidade dessa palavra, né? Qual é a funcionalidade da palavra de Deus para nós, para o mundo em que vivemos? A palavra do Senhor é responsável pelo funcionamento de todas as coisas. Tudo que existe, né, na natureza, na criação, funciona a partir da palavra de Deus. Isso não significa que necessariamente tudo que acontece é porque Deus quer. E aí saiu uma pergunta ontem, né? Eu posso registrar aqui porque eu não cito o nome, evidentemente, ele nem tinha o nome da pessoa. A pessoa pergunta assim: se é pecado ser gay, por que Deus me criou assim? Ele falou assim. Aí todo mundo ficou em silêncio. Eu falei: eu vou responder a sua pergunta. Deus não criou nenhum gay. O ser humano, o homem, a mulher, o macho, a fêmea, tem cromossomos distintos. Cromossomo X, cromossomo Y. Por isso que Deus criou. Tudo que acontece fora disso são aprendizados e interações humanas. Não existe nenhuma comprovação científica que alguém nasça com um terceiro sexo. Não existe. Embora tem muitos teóricos que querem provar isso, para que ele possa se justificar. Entendeu? O indivíduo ele quer se justificar, então ele quer provar que não, eu nasci assim, é biológico. Não é biológico. E dê algumas informações para eles, como que pode surgir esse tipo de comportamento. Né? Então, para desenvolver uma boa intimidade com Deus, é necessário que nós conheçamos a sua palavra. Eu não entendo, até mesmo na questão pastoral ou ministerial, né? A dificuldade que as pessoas que querem o ministério têm de estudar a palavra. Nós tivemos que colocar como obrigatório para o presbitério, por exemplo, para alguém ser consagrado a presbítero, que ele tenha pelo menos um curso básico de teologia. Por quê? Qual é o pressuposto da função do presbítero na igreja? Ensinar. Não sabia não? O presbítero tem que estar apto para ensinar. Ensinar o quê? Matemática? Geografia? História? Não. Ensinar a palavra. Os presbíteros deveriam ser mestres na palavra. Não deveriam nem se contentar com um curso básico, simples, não. Deveriam procurar ser mestres na palavra, porque a função deles é ensinar. E às vezes a gente tem alguns que fogem até da igreja quando fala que ele vai pregar, ou que ele vai ensinar. Não quer, porque não tem habilidade para isso daí. Precisa buscar conhecimento. Deve estar sempre buscando conhecimento. Eu estou falando do presbítero que está lá na Bíblia, é escrito isso, está lá. Seja apto para ensinar. É uma das prerrogativas para o presbitério.
a gente já nem existe da diaconia, mas também seria importante um diácono conhecedor da palavra. Ah, mas e o membro, o professor da escola dominical, o coordenador de jovens, conhecedor da palavra, todo mundo, a palavra é para todos. A minha neta tem 7 anos, a Helena. Os pais foram congregar agora na Igreja Verbo da Vida. Eu tive com o pastor ontem de lá. Tem lá algumas coisinhas que são típicas deles, nós também temos as nossas, né? Eles têm uma dinâmica lá de repente sair correndo para lá, ou se não está dando risada, mas a gente também tem um monte de bobagem que a gente faz aí de vez em quando, que pelo amor de Deus, né? Tem mesmo. Mas aí eles estão congregando lá. E eles ofereceram o curso REMA, o curso bíblico que eles têm lá. Muita gente faz esse curso. Meu filho, meu genro, minha filha estão fazendo. E convidaram também a menina para fazer. Tem um curso REMA infantil, ela está fazendo o curso lá. Ela ligou para mim um tempo atrás e falou: vô, o senhor me dá uma Bíblia de verdade? Por que ela pediu uma Bíblia de verdade? Porque a Bíblia dela era de ilustração. E ela agora é estudante de teologia, com 7 anos. Né? Então ela queria uma Bíblia. Né? Eu peguei e comprei a Bíblia para ela, fiz uma dedicatória bem bacana, que daqui a 30 anos ela vai chorar quando ela ler aquela dedicatória, né? Que eu não vou estar mais aqui, ela vai lembrar do avô. E dei a Bíblia para ela. Ela começou fazendo o curso. Esse dia estudou a carta aos Gálatas. Estudou, faz prova e tudo. Estudou a carta aos Gálatas, faz prova e tudo. Aí quando ela começou a ler a Bíblia lá em Gênesis, ela ligou para, mandou uma mensagem: pô, eu estou muito chateada. O que aconteceu? Deus não foi justo com a Eva. Desse jeito. Por quê, minha filha? Porque ele não falou para ela que não podia também. Ele falou para o Adão só, porque ela leu o início do texto, né? Deus falando para Adão. E isso está errado, ele não avisou para ela. Ele: tá bom, depois eu vou falar com você. Aí fui na Bíblia, peguei o texto em que a serpente faz Eva se lembrar, né, da palavra. Foi assim que Deus disse que você não pode fazer isso. Aí ela falou: não, ele falou isso. Opa, então ela sabia. Aí printei o texto, mandei pelo WhatsApp da minha filha, dá para ela ler. Ela leu: ah, vou, agora eu entendi. Desse jeito, já está questionando. Isso um contexto filosófico até, questionamento. Por que isso aqui? Como a moça perguntou: se ser gay é pecado, por que Deus me criou assim? Porque tem essa concepção de que nasceu desse jeito, né? Então a gente tem que ensinar. Está lá. Agora mesmo ela está lá no curso. Está lá no curso, fazendo o curso. Então, ter intimidade com a palavra de Deus. Necessário que conheçamos a palavra. Por quê? A Bíblia é um manual que nos dirige no caminho da revelação. Você confiaria num médico que nunca estudou medicina? Confiaria? Não, mas eu sou inteligente, eu acho legal. Não. Confiaria no motorista que nunca não é habilitado, que tirou uma carta? Um piloto de avião que aprendeu a pilotar no simulador ou no videogame? Você confiaria? Então, nós, como cristãos, precisamos ter conhecimento da palavra. É a nossa regra de fé e prática, é o nosso manual que nos dirige o caminho e a revelação do Deus eterno. Eu preciso conhecer. Parar de ficar preocupado e sentir coisas. Muita gente só quer sentir, eu quero ficar arrepiado, eu quero ficar fora de mim. Como ficar fora de você? O Espírito Santo não coloca ninguém fora de si. Eu conheço espíritos que colocam as pessoas fora de si. Eu convivi lá, eu via. Minha mãe era incorporada lá no espírito, com um espírito lá, que tomava uma garrafa e meia ou 2 garrafas de cachaça. Pensa, cachaça mesmo. Tomava aquilo ali. Daqui a pouco saía aquela entidade, entrava outra e tomava na cuia o café amargo. Que uns gostavam de vinho, outros gostavam de café amargo. Quando aquelas coisas iam embora, não tinha vestígio de álcool nela. Não ficava bêbado.
Eu sei porque eu acompanhava aquilo ali. Não ficava bêbado. Como a pessoa toma 2 garrafas de cachaça e quando acaba não fica bêbado? Tá lá. Mas o Espírito Santo não deixa ninguém bêbado. O Espírito Santo não incorpora na vida da gente. E eu fiz porque eu estava cheio do Espírito Santo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Sabe? A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Está sujeito ao profeta. Esses dias, num trabalho na igreja lá, foi uma outra sequência de estudos sobre o Espírito Santo que nós fizemos lá. Né? Eu fiquei por último, falei, eu vou falar sobre o que não é o Espírito Santo. Né? O que não é do Espírito Santo. Eu levei alguns vídeos mostrando o comparativo entre algumas igrejas e os terreiros de Umbanda, de Candomblé. Diferença pouquíssima. Quase que você não sabia dizer qual era um, qual era outro. Qual era um, qual era outro. O que é isso? Falta de conhecimento da palavra. Um dos pontos constantemente questionados em relação à Bíblia é em relação à sua utilidade e eficiência. Muitos questionam traduções, o tempo, a língua original e mais uma série de coisas. Pois bem, a gente reconhece que devemos ter um mínimo de conhecimento técnico sobre a formação da Bíblia. Mas, mais importante do que isso, é a credibilidade e a fé. Fé. Palavras que você tem que crer nela através da fé. Um dia até eu vi o pastor, ele comentou assim, olha gente, eu creio tanto na palavra, que se ela dissesse que Jonas tinha engolido o peixe, eu acreditava. Se ela dissesse que Jonas tinha engolido o peixe, não, está na palavra, eu acredito. Então, as palavras de Deus, elas são infalíveis. Infalíveis. Alguém abre para mim Lucas, capítulo 21, verso 23. E outro abra 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Lucas 21 e 33. Pode ler, bem altinho aí, para poder sair aqui na... O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Olha aí, olha que coisa linda, né? Passarão os céus e a terra, tudo pode acabar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E a utilidade dessa palavra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura. Escute bem. Ele usou, a primeira palavra que ele falou, qual foi? Toda a escritura. Toda a escritura. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha que coisa linda. Olha lá. Toda a palavra, ou toda a escritura, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Tem mais o quê? Aí, completa, plena. Né? Então, se eu e você desejamos ter uma vida plena, uma vida feliz, é muito importante que nós façamos da palavra a coluna, o esteio, a base da nossa vida. Com certeza teremos uma vida mais feliz. Ter uma vida feliz, irmãos, não significa estar isento de problemas. É uma outra situação que a gente precisa aprender. Jesus disse assim, olha, no mundo vocês terão aflições. Aflições. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu por nós. Em Cristo somos mais do que vencedores. Ele já venceu por nós. Então, tenha bom ânimo. Tenha boa alma. Tenha boa atitude de pensamento. Hoje há um estudo, a ciência já está trabalhando muito nisso, sobre a inteligência emocional. Se trabalha muito nessa questão da inteligência emocional.
a capacidade de nós administrarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Falei sobre isso ontem lá. Todos nós temos emoções. E as principais delas, as emoções básicas do ser humano: alegria, tristeza, raiva, medo, nojo. Quem assistiu lembra divertidamente. Alegria, tristeza, raiva, medo, nojo. Todas importantes. Todas nos ajudam a manter o equilíbrio, a homeostase como ser humano. Eu preciso sentir raiva? Sim. A raiva é adequada, é importante. O ser humano eu só não posso juntar raiva com raiva. Se eu juntar raiva com raiva, vira ódio. Aí é ruim. 10 anos. É ruim. Pode ter ódio. Eu odeio, não pode. Não posso juntar nojo com nojo, vira asco. É uma sensação muito ruim. Mas eu não posso juntar medo com medo, que vira síndrome de pânico. Tem gente que tem medo de tudo. Medo do escuro, medo de barata, medo de estar no meio de um monte de gente, medo de estar sendo perseguido. Então são fobias que os indivíduos têm. Mas os sentimentos podem ser trabalhados, controlados, para que a gente tenha equilíbrio. Equilíbrio. A Bíblia fala sobre isso. Irai-vos e não pegueis. Olha aí. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. É isso? A palavra de Deus para os jovens. Nós vemos num contexto hoje, irmãos, de uma sociedade influenciada pela cultura do sexo, uma sociedade erotizada. A cada 10 comerciais, 9 pelo menos tem um apelo erótico, tem algum apelo erótico nele. Pode olhar lá. Mas é comercial de margarina. Por que aquela pessoa está daquele jeito ali no comercial de margarina? Eu lembro que eu estava do lado, quando saiu o Vectra GT, o carro era sonho de consumo quando ele saiu, um carro bacana, Vectra GT. Aí foram fazer o comercial do carro, colocaram o carro como se estivesse andando assim na parede de um prédio, envidraçado assim. O carro estava assim. O carro vinha e daqui a pouco aparecia um take, uma imagem de 2 mulheres se beijando. O carro passando e aí aquela imagem apareceu ali. O que tem a ver o carro com aquela imagem? É a ideia de fazer com que as coisas aconteçam e sejam aceitas como natural. Eu recebi um vídeo essa semana onde o atual mandatário da nação, há 40 anos atrás, falava numa banca. Alguém viu esse vídeo? Não é? Falava numa banca como implantar o socialismo aqui no Brasil. Tinha que ter paciência por causa da nossa cultura. Isso era coisa para daqui, ele falava lá, daqui a 30, 40 anos a gente consegue. Ele disse isso lá. A gente consegue daqui a 30, 40 anos. A gente vai só, quer dizer, está aí. Toda essa dinâmica da educação, a dificuldade que se tem hoje, que você não pode falar determinadas coisas. Estão tirando a comemoração do Dia das Mães, do Dia dos Pais, e algumas escolas já retiraram. Há uma proposta para que se não coloque mais o gênero sexual na carteira de identidade, no RG, para cada um que colocar o que quiser ser lá. É isso. O que é isso? É essa agenda que vem. Eles entraram através da educação, que a nossa educação hoje está extremamente corrompida. Temos poucos professores, professoras cristãos, sabe, comprometidos com a palavra, comprometidos com a vida. Poucos. Há muita militância na educação. Extremamente, muita militância. Até mesmo os filósofos da educação que aparecem aí como mentores, tudo desse lado de cá. Vamos lá. Então, influenciada pela cultura do sexo, pela cultura das drogas, da libertinagem, ou seja,
uma vida sem limites, sem regras, onde eu sou dono de mim mesmo e faço o que der na telha. Vocês sabem que eu sou conselheiro tutelar. Ainda sou conselheiro tutelar até o próximo dia 10 de janeiro. Não me candidatei, não vou me candidatar para o próximo mandato. Eu já vai completando 12 anos que eu estou no conselho tutelar. E ao longo desse tempo, a gente tem visto situações tremendas ali. Tremendas. Imagina uma mãe chegar com uma menina de 11 anos. Para mim, isso aconteceu comigo. Eu estava lá atendendo, ela chegou com a menina. Olha, eu vim aqui trazer para o senhor, faz o que o senhor quiser. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Fica aí, o senhor leva quando o senhor quiser levar. Eu não quero nem olhar para ela. Uma menina de 11 anos. Mas o que é isso, Nando? Eu não vou ficar com sua filha, não. A filha é sua, só que tem que cuidar. Conversei com a menina, conversei com ela, ajustando um pouquinho a conduta. Mas tem pais desse jeito. Não aguenta. Vi uma imagem recente de uma casa toda quebrada. Imagina uma sala destruída, televisão em pedaços, tudo quebrado, tudo quebrado. Quem fez isso? Um menino de 10 anos. Porque a mãe disse não para ele em alguma coisa que ele queria. Ele quebrou a casa inteira. Assim é o meu tempo. Eu apanhei. Não estou dizendo que você tem que bater no seu filho, mas eu apanhava da minha mãe. Não fiquei traumatizado, não precisei passar por psicólogo, psiquiatra, nada disso. E quando eu corria da briga, que às vezes eu corria, né? Ela ia me pegar, me mandava. Ela dizia assim: tem problema não, o galo onde canta, janta. E era ali, eu tinha que voltar para jantar. Aí ela fechava a porta para a gente conversar direitinho lá. Aí, ó. Tinha tudo para dar errado, né? Deu certo. Então, esse estilo de vida tem muitas consequências. A gente sabe disso. Uma boa parte desses jovens estão morrendo precocemente, desenvolvendo doenças psicológicas, inclusive a depressão. Por incrível que pareça, nessa palestra que eu dei, a maior quantidade de perguntas que eu recebi foi sobre depressão, sobre ansiedade. Como é que eu faço com ansiedade? Como é que eu faço quando alguém está tendo uma crise de ansiedade do meu lado? Assim. Então, um estudo realizado nos Estados Unidos revelou que adolescentes entre 12 e 17 anos, a doença aumentou de 8,7% em 2005 para 11,3% em 2014 e hoje está estourado. De que maneira que os jovens podem ser felizes, desfrutar uma vida e ainda assim viver de maneira saudável para a glória de Deus? Nós vemos aí, Salmo 119, acho que no verso 9, confere para mim aí, joga o verso 9 ali, ele está dizendo. 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Observando conforme a tua palavra. Então a ilusão é acreditar que a vida é dirigida pela palavra é chata, né? Mas é um grande engano. Muito engano. Os jovens na Bíblia são chamados de pessoas fortes. Põe 1 João 2, verso 13 e 14 aí. 1 João, capítulo 2, verso 13 e 14. Olha lá. Eu vos escrevi pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque vocês são... Vocês são? E a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Condição sem a qual não. A palavra de Deus tem que estar em você. Senão você só tem força física, não tem força espiritual. Né? E aí a palavra, Paulo diz a Timóteo, para que ele seja exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4,12. Né? Então,
os jovens são capazes de influenciar, né? Ser influenciadores da palavra. Eu tenho uma sobrinha, ela vai estar vindo amanhã está chegando em casa, ela quer dar um passeio em Campos do Jordão, ela está vindo aí. Se quiser anotar o nome dela, chama-se Ingrid da Silveira. Ingrid Silveira, minha sobrinha, órfã de mãe e de pai vivo. A mãe não, a mãe morreu, mas é órfã de pai vivo. Vocês entendem, né? Se você ouvir essa menina ministrando, falando, ela teve 1 milhão de seguidores na rede social dela e quase 1 milhão de haters, porque a turma não aguenta com ela. O pessoal de esquerda, feminista, abortista, sofre na mão dela, porque ela tem palavra, ela tem conhecimento. E é nova, 23 anos, se não me engano, está com 23. Ela vai estar comigo aí. Tem conhecimento da palavra, contesta, ela pega uma frase de alguém e olha o que a pessoa está fazendo. Está fora da palavra, a palavra diz isso, diz aquilo. Então, ela é uma boa influenciadora. Então, ontem eu estava conversando com o pastor do Verbo e ele lembrou dela, né? Porque da outra vez que ela veio aqui, ela esteve lá. Não, eu quero que ela venha aqui na minha igreja. E ela deu uma palestra lá para adolescentes, para jovens. Ele marcou umas 2 igrejas do Rio de Janeiro para ela ir para falar. Bom, vocês conhecem o Nicolas, que hoje é deputado, o jovem lá de Minas? Ela é o Nicolas de Saia. Você tem uma ideia. É amiga dele, inclusive, eles são amigos, é o Nicolas de Saia. Está sem a mãe, minha irmã, a mãe dela faleceu faz uns 5 ou 6 anos, né? Mora sozinha com o irmão, né? Cuida da vida dela, está aí, ó, firme com Jesus, firme na palavra, né? A palavra de Deus, ela também traz conforto para nós. Parece não, mas é verdade. A vida aqui é uma vida muito dolorida. Muitas pessoas sofrem. Todos nós enfrentamos muitas vezes sofrimento. E aí é a palavra de Deus que vem trazer, né, a cura. 119, o Salmo, verso 52. Verso 52 do Salmo 119. Pode ler. Ele vai jogar aqui também, mas pode ler. Eu lembro dos seus julgamentos do passado, e eles se conformam, ó Senhor. Olha lá. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Está triste, né? Está angustiado, sofreu uma perda. Nós falamos sobre luto esses dias na escola dominical, né? E aí me perguntaram a questão do luto ali, eu estava trazer uma resposta do que ocorre nesse contexto. Todos nós sofremos o luto, todos nós temos dificuldade em lidar com a morte, né? Mas nós que temos esperança, que somos salvos, temos um diferencial, né? Obrigado, Deus. Temos um diferencial, porque até na morte nós temos esperança. A morte não é o fim para nós, né? Então, a palavra nos conforta quando nós precisamos de ânimo, né? de instrução. A palavra nos conforta. As poesias dos Salmos, né? Você pega o livro de Salmos, ele é um livro poético. São canções, são poesias, mas que trazem alento para a nossa alma. Você pega o Salmo 23, um dos primeiros salmos que a criança aprende a falar, né? Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Eu lembro do meu filho falando: o Senhor é meu pator, né? Meu pator, nada faltará. Mas cresce com isso, vai tendo fé nesse contexto. Muitas pessoas perdem o sono, ficam acordadas por diversos motivos, embora o motivo principal seja muitas vezes a possibilidade de não conseguir meditar nas promessas de Deus. Quer ver o 119, 148? Vamos lá. 119, 148. 4, 148. 5, 6, 7, 8. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Está sem sono? Pega a Bíblia. Começa a meditar, começa a ler a Bíblia. Em alguns casos, o sono vem rapidinho. Vem rapidinho.
não estiver muito habituado, se ler um capítulo, começa a pesar as palmas, meu Deus, se estivesse vendo um filme, ia até o final, não conseguia tirar os olhos da tela. Mas vai ler a Bíblia, não é. Está sofrendo tentação na hora de dormir, jovens, né? Está sendo tentado, pega a Bíblia. Senhor, me dê a tua palavra aqui. Você consegue vencer. Como é que você vai vencer? Né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então é importante essa comunicação. Né? Muitas pessoas buscam outros meios, como profetas, cartomantes e outras tendências para trazer informações para a sua vida. A palavra tem. A palavra tem tudo. A palavra como disse, é um manual. Um manual. Quer ter um bom casamento? Vem com a palavra. O que a palavra ensina sobre o casamento? Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Fechou. Cristo batia na igreja? Dava pontapé? Não. Cristo gritava com a igreja? Não. Humilhava a igreja? Não. Então é assim que o marido tem que amar. E mais do que isso, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí, ó. A bala nunca vai ser perdida se for para a esposa. O cara tem que entrar na frente, que é para mim. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Gostar, né? Gostar. Mas o apóstolo fala para as mulheres também. Mulheres, ame o seu marido como ao Senhor. E agora? Ame o seu marido como você ama a Cristo. E aí agora? E aí? Ama como a Cristo. Aí como a Cristo você vai ser submissa. Submissão não é o mesmo que subserviência. O feminismo confunde muito isso, porque acha que ser submissa ao marido é ser subserviente, é estar debaixo do pé dele, entendeu? É ser humilhada por ele. Não é. A Bíblia fala de submissão como missão de base, de apoio, né? De alicerce até. Eu já li alguns estudos que lá atrás, Noé, por exemplo, teve dificuldades na família porque ele não priorizava a mulher dele. Ouviu isso? Né? Quando você pega a sequência da entrada na arca, entra Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Tem uma sequência assim. Ele não entrou junto com ela. Aqui, minha filha, pega meu braço aqui, vamos junto. Não priorizou ela. E a gente precisa priorizar. Nosso pastor presidente, ele tem uma máxima que eu acho muito interessante. Esteja com sua esposa. O obreiro precisa estar com a sua esposa. Tem um bocado de itinerante aí que anda de rodear a terra e passear por ela. E tira até aliança. Você não sabe de onde ele vem. E ainda se orgulha. Eu estou 40 dias fora de casa. Depois o Ricardão comparece lá e ele vai reclamar com quem? Estou 40 dias fora de casa, fazendo a obra. Vai ter problema, vai ter dificuldade. Meus irmãos, vamos amar a palavra, vamos ter prazer em ouvir a palavra, vamos estudar a palavra. Hoje não tem desculpa. Não tem desculpa. Ao longo da história, depois da criação da imprensa, a Bíblia passou pelo prelo, né? Passou a ser editada. Ainda assim não era qualquer um que tinha, né? Não era qualquer um que podia ter. Hoje a gente pode ter, eu tenho aqui no iPad pelo menos umas 10 ou 15 traduções da Bíblia. Aí eu pego um versículo aqui, eu clico nele e mando comparar. Aí abre um monte de vezes esse versículo em outras traduções que
muda um sentido de uma palavra ou outra e serve para estudo. Então você tem dicionário bíblico, você tem chave, tem tudo na mão aqui. Antigamente, para a gente conseguir um dicionário, tinha uma enciclopédia, né? Enciclopédia, lembra da Barça? Teve a Barça, aquele monte de livrinho vermelho lá, né? Na estante, aquele monte. Para procurar, para pesquisar alguma coisa lá, era uma dificuldade. Mas era o que tínhamos. Hoje não, tem o Dr. Google aqui, o que você quiser, você clica lá e ele vai abrir um monte de respostas dentro daquele contexto. Então, tomar cuidado, que às vezes vem bobagem, mas a maioria das vezes são pessoas que conhecem. Então, aproveitar essa facilidade que temos. Está no celular, a Bíblia, está no iPad, está no computador, está no rádio. A própria Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui que ela tem narração. Se eu não quiser ler, eu clico no botãozinho e ela começa a ler para mim. Eu áudio. Fecho o olho aqui e fico só ouvindo. Toda a tua palavra. Quer dizer, e ela está entrando na alma, porque ela é viva. Entendeu, irmãos? A palavra de Deus é viva. E o escritor aos Hebreus já vai mais longe. Mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes. Porque ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Eu tive o privilégio de participar mais uma vez, da segunda vez que me chamo, de uma aula, participar de uma aula do curso de medicina da Universidade de Taubaté, 5º período, os alunos do 5º período, e o professor me convidou com mais 3 representantes de outras religiões para nós falarmos sobre medicina e espiritualidade dentro da nossa fé. Qual é a nossa visão da medicina e da espiritualidade? Os médicos estão já é uma matéria hoje, já é uma disciplina, o curso de medicina. Eu participei do primeiro simpósio que gerou essa matéria. A princípio não era obrigatória, agora é obrigatória. Já tem pelo menos umas 15 ou 20 universidades no Brasil que estão com essa matéria, né, para que o aluno, o futuro médico, aprenda a ser mais humano, aprenda a respeitar o que o paciente traz da sua fé, da sua religiosidade, do seu princípio de crença. E eles começaram a observar que as pessoas que manifestam a fé, e não está falando de a fé evangélica, fé católica, não, da fé, que manifestam a fé no processo de tratamento, elas conseguem ter um resultado melhor. Até uma morte melhor. Será que pode ter morte melhor? Até uma morte melhor. Um jeito de morrer, né? No conforto, na fé, na esperança. Então eles estão estudando, faz parte do curso de medicina, para que eles respeitem a integridade espiritual do paciente. Até porque a própria Organização Mundial da Saúde, ela estabeleceu, de uns anos para cá, que a homeostase, o equilíbrio do ser humano é encontrado em 5 estágios. Antigamente eram 3: bio, psíquico e social. O biológico, o psicológico, o emocional e o social das interações. Eles acrescentaram o ecológico, né, as questões ecológicas que influenciam na nossa saúde, nas nossas ações, e o espiritual. Então eles agora acreditam que o contexto espiritual é importante na vida do indivíduo. Não fala de uma religião, fala do contexto espiritual, da fé. Né? No nosso caso, a nossa fé em Deus, em Cristo, na palavra. Então eu falei sobre a importância dessa esperança que nós temos. Né? E que Deus, o Senhor, muitas vezes pode curar ou não. Né? Não vivemos nesse aspecto de Deus tem que curar tudo que a gente tem de doença. Não. Né? A doença muitas vezes é um veículo. Né? Um veículo, é um Uber. Né? Um Uber que vai nos levar para a eternidade, para estar com o Senhor. Tá? Que o Senhor nos ajude como igreja a compreender essa dinâmica, a ter prazer na palavra. Alguém tem uma pergunta? Faça agora ou se cale para sempre. O mocinho aqui levantou a mão? Não tem não.
Então, Deus abençoe os irmãos, o pastor, a igreja, os obreiros. E vocês são a congregação do nosso setor que mais traz o pastor Jorge aqui. Sabia? Pastor, eu tenho uma pergunta. Que não tem muito a ver, mas eu quero perguntar. Pode? Pode. O ser humano, ele nasce psicopata ou ele se torna psicopata? É porque se o homossexual ele não nasce, certo? Ele se torna. E o... Se torna. Não tem uma hereditariedade em cima dessa questão. Não tem comprovação disso. Ele se torna muitas vezes, porque assim, essa ação ela ocorre no criar, no ambiente que a pessoa é criada. É claro, nós temos, deixa eu fazer uma explicação aqui. Nós temos 5 traços de caráter. Eu trabalho com traços de caráter no meu consultório. Eu tenho um material, uma ferramenta que a gente consegue descobrir qual o traço de caráter que a pessoa está presa. Porque todos os traços de caráter são necessários para a nossa sobrevivência. É como se eu tivesse um guarda-roupa onde eu tivesse roupas específicas para cada época. Agora está frio, então todo mundo agasalhado, tem que buscar roupa de frio. Eu vou para a praia, está um verãozão, eu não vou de terno para a praia tomar banho de mar. Né? Então o traço de caráter também existe no ser humano a partir de traumas que ocorrem na infância. Olha como é interessante. O que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não desviará dele. Está provado, também cientificamente, que a formação intelectual do indivíduo ela se dá até os 5 ou 6 anos de idade. Toda a formação dele se dá nessa faixa etária. Né? E aí começa no ventre. A partir do 3º mês de gravidez, a criança, ou o bebê que está ali, o feto, ele já começa a sentir sinais externos e internos da mãe. Então vamos supor que uma mulher fique grávida e ela não planejou essa gravidez. Essa mulher tem um relacionamento conjugal péssimo, daquele marido que não ama como Cristo amou. Essa gravidez vai ser uma gravidez indesejada, uma gravidez ruim. O que acontece com essa criança no ventre a partir do 3º mês? Ela começa a receber menos energia. Qual é a energia que a criança recebe da mãe? Oxigênio e sangue. Essa é a energia. E essa criança, então, para sobreviver nesse trauma, porque o útero da mulher fica duro e frio, para que ela sobreviva nesse contexto, ela vai precisar trazer um pouco de energia que ela recebe para o cérebro, que é a área que mais precisa de energia nesse contexto. Porque é aí que vai começar a formação da bainha de mielina, do céfalo caudal, quer dizer, toda a parte estrutural do cérebro, porque quando a criança nasce, ela já tem que ter alguns instintos específicos para sobreviver. Ela precisa aprender a sugar, bota ela no peito, ela já começa a puxar para se alimentar. Ela vai precisar enxergar, ouvir, né? Então essa parte precisa estar pronta e a criança acaba deixando de atender outras partes do corpo para atender aqui nesse contexto. Nesse período se forma o que a gente chama de traço de caráter esquizoide. Ela tem um trauma ali. Esse traço de caráter esquizoide vai dar configurações de um indivíduo específico, de um jeito de ser, se ela ficar presa nesse traço. Porque ela vai sair, ela vai nascer, e ao nascer, ela vai para o 2º traço de caráter, que é o traço oral. Né? No traço oral, pode ser por excesso ou pode ser por falta. Sabe aquela criança que fica jogada lá no berço, ou vai para a creche, fica jogada lá, vai ter falta, essa criança vai ter falta de nutrientes, falta de afeto, falta de carinho, e vai crescer, pode crescer presa a esse trauma e ser uma pessoa que acha que todo mundo tem que dar tudo para ele. Conhece gente assim? Eu quero, mas não sei nem o que eu quero. Às vezes a mulher, o marido, dia dos namorados, dá uma caixa de bombom para ela recebe. Aí eu queria um anel com diamante. Aí se dá um anel de diamante, aí eu queria um anel de rubi. Porque, não sabe, eu conheço gente assim, eu tratei com pessoas dessa forma.
um traço de caráter oral por falta. E outros por excesso. Por excesso. Quer sempre mais, também quer sempre mais. O indivíduo vê as pessoas como fosse um seio para lá, entendeu? Então, é o traço de caráter oral. Tem o terceiro traço que desenvolve o traço psicótico, né? O traço psicótico. Muito comum para pessoas que vão para o ramo da medicina. Psicopata, né? Vão para o ramo da medicina. Não é o psicopata que você falou agora. É um traço de caráter psicopata, onde a pessoa utiliza até para o bem esse traço. O que o psicopata faz quando ele é para fazer o mal? Ele esparteja uma pessoa. Ele fura, ele corta, ele rasga. Tem prazer de fazer isso. Aí o que ele vai fazer na psicopatia para ser útil à sociedade? Vai ser médico, cirurgião. Vai ser cirurgião. Cirurgião vai lá e abre o peitoril do indivíduo, tira o coração, coloca outro, faz aquilo com a maior tranquilidade. Ele tem esse traço de caráter positivo, né? E por aí vai. Eu não vou mais falar dos demais não, porque senão vai virar uma aula aqui, nós já estamos no final. Mas assim, esse traço muitas vezes leva a pessoa a reproduzir situações na vida adulta. Quando alguém vai para o consultório comigo, o cliente geralmente apresenta ali sintomas. Eu não estou dormindo, eu tenho um problema assim, estou com problema no meu casamento. Vai colocando sintomas. Esses sintomas, na verdade, eles escondem o real problema. Por quê? Eu não quero ter acesso ao real problema, eu fico só com os sintomas. O psicólogo pode ficar 10 anos com essa pessoa fazendo poda. Podando aqui. Tudo que você poda cresce. Verdade, né? Cresce. Então, eu trabalho com a proposta de descobrir o que está por trás desses sintomas. Aí faço a análise de traço de caráter e vai aparecer exatamente o seu traço de caráter. Quando eu leio para você o relatório, duvido que você diz que não é você. Duvido. Eu já fiz vários trabalhos nessa área aí. E aí, o que a gente faz para tratar? Por exemplo, alguém perguntou ontem para mim, o psicólogo, o psicólogo pode resolver, pode me curar? Não, o psicólogo não cura ninguém. O psicólogo vai levar você a descobrir onde está o seu problema e você tratá-lo. Ele é alguém que conhece, você vai fazer isso. Então, a partir de quando a gente descobre a questão, onde é que você ficou preso, normalmente é na criança. É a criança que ficou presa lá. A criança que ficou lá presa, no traço de caráter, a gente vai ajudá-la a trazer, não ficar culpando o pai, culpando a mãe, porque a criança não vem com um manual de instrução. O Onofre veio com um manual de instrução, não veio. Ela está aqui, tudo que precisava, não. E a gente não cria filhos iguais também. Eu queria todos três igualzinhos. Não sei por que isso aqui virou isso aqui. Não, você não criou igualzinho, não. Você era diferente quando eles nasceram, eles são diferentes também. Então, mas isso é para uma outra ocasião. Quem sabe a gente volta aqui para falar desses temas, tá bom? Deus abençoe, queridos. Amém. Deus abençoe o pastor Jorge por esta palestra. Não dá tempo de esgotar todo o assunto, né? Isso é verdade, mas ele abordou o máximo que o tempo permitiu, não é? Para que a gente pudesse estar olhando para a palavra de Deus com maior atenção, com maior desejo de poder conhecer, não é? Eu tenho certeza que se você quer ter uma vida vitoriosa, seja em qualquer área da sua vida, profissional, emocional, espiritual, pessoal, você precisa ler o manual, não é? Como foi dito, ler o manual. No manual você vai conseguir ter uma conduta correta, colher bons frutos. E quando o pastor Jorge falava aqui, Deus, o Espírito Santo me levou em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que eu entendo com isso? Não é uma liberdade de uma prisão, no sentido literal. Claro que não é. Mas existem, infelizmente, muitas pessoas presas, aprisionadas a coisas ocultas na vida. Coisas que às vezes tem vergonha de conversar com alguém, de
de reconhecer, para deixar, para poder alcançar a misericórdia. E aí vive, né, cativo, vive escravizado por aquilo. Mas esta noite nós ouvimos e foi apresentado aqui a palavra de Deus. Ela nos liberta, ela nos cura, ela nos ajuda a servirmos a Deus melhor. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Jorge. Mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso convite. E, permitindo Deus, quarta-feira que vem, nós estaremos falando sobre a Trindade. Olha aí que tema maravilhoso. O que você conhece sobre a Trindade? O quanto você conhece sobre a Trindade? Eu já ouvi falar sobre a Trindade, mas o que isso é importante, não é? Então, assim, nosso pastor Paulo Serafim, ele vai estar aqui, permitindo Deus, falando sobre esse tema. Eu tenho certeza que se você vier, pelo menos alguma coisa que você ainda não sabe sobre esse tema, você vai aprender. Amém? Vamos estar em pé, nós vamos agradecer a Deus por essa noite, por tudo que nós ouvimos e aprendemos aqui concernente à palavra de Deus, nessa abertura deste trabalho. Quartas na palavra, verdades fundamentais da fé cristã. Eu vou estar fazendo esta oração, agradecendo a Deus neste momento, e logo após vamos estar indo embora para nosso descanso. E eu quero pedir ao nosso pastor Jorge, que está aqui, que trouxe essa ministração, que nos despeça com a bênção apostólica. Amém? Presbítero irmão Israel, por gentileza, agradeço ao Senhor. Senhor, irmãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, por esta oportunidade, Senhor, a qual o Senhor nos concede, Senhor, na noite deste dia, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós podermos cultuar o Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a cada dia, Senhor, para que nós possamos, Senhor, andar, Senhor, segundo os seus preceitos, Senhor, e segundo a sua vontade. Senhor, despeça-nos em paz para os nossos lares, Senhor, livrando e guardando, Senhor, de todo o mal, Senhor. Senhor, é o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O amor, antes de eu dar a bênção, deixa eu desejar para você uma boa viagem, que seja bênção para você lá. Talvez eu não consiga vir aqui na sua despedida, mas eu estou fazendo a minha já. Tá bom? Não esqueça da gente, se comunique, mande mensagem, mande foto. Seja um tempo de aprendizado para você, de crescimento, em todas as áreas. Vai deixar saudade aqui, eu tenho certeza. Já tem mãe chorando pelos cantos, o pai ali no... vai ser bênção para você, tá bom? Deus abençoe. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, reine e domine as nossas vidas, hoje e sempre. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, porque a vitória é nossa